Pessoal, na aula passada, nós ficamos com a atividade da página 52 do livro didático de vocês para resolver as questões 13, 14 e 16 do livro. A questão 13 pede para que nós calculemos a área de algumas figuras que aparecem para a gente. A primeira delas é essa daqui. Na letra A, nós temos um triângulo de base 7, altura 6, para calcularmos a sua área. Sabemos que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, nós vamos ter o seguinte, que a base é 7, que é a informação que nós temos aqui. A altura é 6. Tudo isso sobre 2. 7 vezes 6 é 42. Então, a área vai ser 42 sobre 2, que é 21. Como a gente tem aí em centímetros, a unidade de medida é centímetros, então a área vai ser 21 centímetros quadrados, certo? Vamos calcular a área da figura da letra B. Na letra B, nós temos um paralelogramo. Sua área é calculada por base vezes altura. Como são duas informações bem fáceis de serem identificadas na figura, né? Tanto a altura quanto a base, então a área desse paralelogramo vai ser 5 vezes 3, que é 15. 15 centímetros quadrados, tá? Na letra C, nós temos um losango. Para calcularmos a área do losango, nós multiplicamos a diagonal maior pela diagonal menor e dividimos por 2. Então, a área do losango será diagonal maior é 7, a diagonal menor é 4. Aí, observem aqui um detalhe bem interessante. Algumas respostas eu recebi com a resolução com a diagonal menor sendo 2. Mas por que que a diagonal menor não é esse 2 aqui? Porque a diagonal é essa distância aqui, esse tamanho aqui, certo? Então, se a metade dele é 2, que é esse tamanho aqui, a diagonal completa vai ser o dobro, vai ser 4, tá certo? Então, por isso que a diagonal menor é 4. Tudo isso sobre 2. 7 vezes 4, 28. 28 dividido por 2, 14. Então, a área do trapézio vai ser, do losango, vai ser 14 centímetros quadrados. Gente, vocês vão perdoando minha letra, mas é porque minha letra nessa lousa digital não rola, tá? Ela fica feia mesmo. Não que ela seja bonita presencialmente, mas aqui fica pior. Então, vejamos agora na letra D o nosso trapézio. Eu vou tentar... Quero que vocês registrem essas informações aqui, porque eu vou precisar diminuir a figura para a gente fazer os cálculos. Então, nós temos de informações na base maior 6,8, na base menor 3,2 e na altura 4, tá? Eu vou precisar diminuir o tamanho da figura, porque os cálculos vão ser um pouquinho maiores agora. Vamos usar a figura um pouquinho menor, porque a gente vai fazer um pouquinho mais de cálculos, tá? Vou
acredito que dá para vocês visualizarem aí. A área do trapézio nós sabemos que é base maior, né? Deixa eu só pegar aqui uma cor de caneta preta. A gente sabe que a área vai ser base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Quem é a base maior? A base maior é o 6,8 aqui, tá, gente? Então, vai ser 6,8 mais a base menor, que é aqui 3,2, vezes a altura, que é 4, dividido por 2. Como essa galera entre parênteses está sendo multiplicada pelo 4, a gente pode fazer isso, dividir esse 4 pelo 2 e aqui fica 2, tá? Então, essa área vai ser 6,8 mais 3,2, que dá 10, vezes o 2, porque aqui ficou somente 2, né? Quando a gente dividiu o 4 por 2, que dá 20, como a unidade de medida é centímetro, centímetros quadrados, tá? Então, essa é a nossa área do trapézio da letra D, questão 13. Agora, vamos analisar a questão 14. Na questão 14, a gente tem a planta de uma casa, que é essa planta aqui, e nós temos algumas perguntas para responder. Na letra A, queremos saber qual é a área da sala dessa casa. Vamos aqui identificar a sala, tá? A sala é esse espaço aqui, né? Tá aqui a sala. Esse espaço. Conhecemos a base e altura da sala, né? Comprimento e largura. A gente sabe que essa informação aqui, esse lado aqui, tem medida 5,5, mas a gente não sabe quanto mede esse lado aqui. Embora a gente consiga descobrir que medida é essa, porque ela é igual a essa medida aqui de cima. E se aqui em cima é 3,5, aqui embaixo não vai poder ser diferente, não é verdade? Então, aqui nós vamos ter que compreender que essa largura da sala aqui é a mesma daqui de cima, tá bom? Então, vejam só, pessoal, vamos lembrar que esse tamanho é igual a esse tamanho aqui. Igual a esse tamanho aqui, 3,5, tá bom? Vamos nós. Área da sala, base vezes altura, largura vezes comprimento, enfim. Então, a área vai ser 5,5 vezes 3,5, somente. Fazendo essas continhas, aqui eu não vou ter espaço, ou vou, deixa eu dar um zoom aqui pra gente fazer aqui no cantinho. Vezes 3,5 é 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 5, 25. E 2, 27. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 5, 15 e 1, 16. Somando,
7 e 5, 12, vai 1. 6 e 3, 9 e desce 1. 19,25. Então, essa área vai ser, separar aqui, 19,25 metros quadrados. É a área da sala. E isso é a resposta do item A, tá bom, pessoal? Na letra B, nós queremos o perímetro da casa. Então, nós sabemos que o perímetro é a soma de todos os lados, né? De todo esse percurso. Então, é só a gente somar que a gente vai chegar no perímetro. Para facilitar a nossa vida, vamos determinar as medidas dos lados, né, completos. Esse lado, por exemplo, começando aqui, nós temos 5,5 mais 3,5, que vai ser 9. Gente do céu, minha letra fica muito feia aqui. Misericórdia. Que vai ser 9. Mas, medindo esse lado aqui, nós temos 3,5 mais 2,5, que dá 6, mais 4, que dá 10. Mais esse lado aqui, quanto vai medir? 3, 1, 4. E esse pedaço aqui em cima, ele mede igual a esse pedaço aqui. Então, mede 3,5. Então, vai ser 3 mais 1, 4, mais 3,5, que vai dar 7,5. Mais esse pedaço aqui, mais esse. Vamos lá. Primeiro, vamos analisar as informações que a gente ainda não tem. Esse lado, vou até mudar a cor. Esse lado aqui, ele mede 3,5, porque é a mesma medida daqui, certo? Então, vamos lembrar que essa medida aqui é 3,5. Mas tem esse pedacinho aqui também, pessoal, certo? E esse pedacinho vai medir quanto? Ora, se esse lado aqui mediu 9 e esse lado aqui mediu 7,5, e aqui é a diferença entre esse lado e esse, então é porque esse pedacinho aqui mede 1,5, não é verdade? Então, vamos começar com ele. Mais 1,5 mais 3 mais 3,5 dá 6,5. Vou continuar aqui embaixo, viu? 6,5 mais esse pedaço que a gente já tinha visto, que mede 3,5. Então, vejamos quanto é que vai dar esse perímetro aqui. 9 mais 10, 19. 19 mais 7,5, 26,5. 26,5 mais 1,5, 28. 28 mais 6,5, 34,5. 34,5 mais 3,5, 38. Unidade de medida, metro. Fica ao quadrado? Não, porque nós estamos falando de perímetro, certo? Então, perímetro, a unidade de medida não é ao quadrado, porque é soma, não é multiplicação, tá? Então, 38 metros é o perímetro dessa planta, dessa casa. Vamos responder também a letra C,
que quer que calcule a área de todos os outros cômodos da casa. Eu vou tentar fazer de forma mais rápida, porque como todos os cômodos têm formato retangular, então todas as áreas vão ser a multiplicação de base vezes altura ou de comprimento vezes largura, que é a mesma coisa, tá? Então, vou procurar reduzir aqui. Pessoal, como eu falei que eu vou procurar reduzir, então eu vou deixar em forma de texto digitado para facilitar a nossa vida. Começando aqui pelo quarto 1, certo? Quarto 1. Qual seria, no caso, a área do quarto 1? Bom, dado que o quarto 1 tem um lado medindo 4 e o outro medindo 3,5, nós vamos fazer 4 vezes 3,5, não é isso? Que vai dar 14. Colocar qual é o ambiente, né? Quarto 1. 4 vezes... Colocar uma setinha para não confundir. Sinal de igual. 4 vezes 3,5 que é 14 metros quadrados. Não fica o 2zinho pequenininho, bonitinho embaixo. Vou botar elevado a 2, tá? Vocês sabem que é metro quadrado. Beleza. Vamos agora para o quarto 2, que é esse quarto aqui. Trocar a cor. Quarto 2, esse quarto aqui. Então, vamos nós. No quarto 2, nós temos que medidas. O quarto 2, as medidas são 3 e 4, porque esse lado esquerdo é 3 e 1, né? Que é 4. Então, vai ser 3 vezes 4, que é 12 metros quadrados. É a área do quarto 2. Quarto 3. Quarto 3. Este jovem aqui. Então, vamos para a área do quarto 3. No quarto 3, nós vamos ter 3,5 de largura e 3 de altura. Então, isso é 10,5 metros quadrados, tá? Vamos para o banheiro. No banheiro, nós temos 3,5 e 2,5 de medidas, né? Então, 3,5 vezes 2,5, que dá 8,75 metros quadrados.
Falta a cozinha e só, porque a sala a gente já calculou na letra A, que deu 19,25, né? A cozinha (3,5 e 3,5). A cozinha é bem quadradinha. Ou seja, isso é 3,5 ao quadrado, que dá 12,25 metros quadrados, tá? E só, porque a sala a gente já havia feito anteriormente. Aqui dá pra gente resolver a letra D, porque a letra D pede pra gente determinar qual é a área total da casa. Vejamos, a área total da casa é só nós somarmos essas áreas parciais que nós encontramos aqui. A gente soma o 14 com o 12, com o 10,5, com o 8,75, com o 12,25, com o 19,25 que deu lá da letra A, que é a área da sala. Então, na letra D, nós vamos nada mais, nada menos que somar as áreas que a gente obteve de informações anteriormente. Somando todos esses valores, 80,25. Vou deixar só o número final para ficar menos poluído. Metros quadrados, tá? Essa área final. Agora, a gente vai resolver a questão 16. A questão 16, meu povo, nós temos o seguinte enunciado. Dado um quadrilátero com 4 ângulos internos de mesma medida, área igual a 64 centímetros quadrados e perímetro igual a 32 centímetros, responda. Letra A. Podemos afirmar que esse quadrilátero é um retângulo? Justifique. Gente, uma vez que foi dado para a gente, né? Vamos lá, letra A. Uma vez que foi dado para a gente que é um quadrilátero, ele pode ser assim. Pode ser assim. Ele pode ser assim. Ele pode ser assim. Teve 4 lados, né? Teve 4 lados e 4 ângulos, consequentemente, é um quadrilátero. Então, tudo isso aqui é quadrilátero. Mas no enunciado tem uma informação bastante interessante, que é a parte que diz assim: tem 4 ângulos internos de mesma medida. Se nós analisarmos essa figura, esse ângulo vai ser igual a esse, mas vai ser diferente desse. Então, essa figura já não satisfaz. A única figura que a gente vai conseguir, né? Para ser quadrilátero, a soma dos ângulos internos tem que dar 360. Se eles são iguais, então a gente pode pegar esse 360 e dividir por 4 sem medo de ser feliz. Isso dá 90. 9 vezes 4, 36. Desce o zero para cá. Então, isso é 90. A figura vai ser, no caso, portanto, um quadrilátero de 4 ângulos de 90 graus. Pergunta: a gente pode afirmar que esse quadrilátero é um retângulo? Óbvio que sim. Porque a característica do retângulo é possuir 4 ângulos retos. E, no caso, nós temos aqui uma figura com 4 ângulos retos. Então, você pode justificar aí pessoalmente, responder sim, pois uma vez que os 4 ângulos internos possuem a mesma medida, obrigatoriamente esses ângulos internos devem medir 90 graus. E, portanto, estamos nos referindo a um retângulo. E assunto encerrado. Pergunta da letra B. Quais são as dimensões desse quadrilátero? Bom, se ele tem uma área igual a 64 centímetros quadrados e
o seu perímetro é 32, né? Vamos imaginar que essa figura, ela possua dimensões x e y, certo? Mas esse x vezes esse y é igual a 64. E 2 vezes esse x mais 2 vezes esse y é igual a 32. Então, nós só podemos estar nos referindo a um quadrado de lado 8. Vejam como de fato isso é verdade. Se essa medida for 8 e essa medida for 8, a área vai ser 8 ao quadrado, lado vezes lado, que é 8 vezes 8, que é 64. Se tratando então de um quadrado, lados iguais, então na letra C, já estou me adiantando para a letra C, o perímetro vai ser 4 vezes 8, que é 32, tá certo? Então, na letra B, quando pergunta quais são as dimensões desse quadrilátero, se trata de um quadrado de lado 8 por 8, tá? Então, respondendo aqui, letra B, quadrado de lado 8. Letra C, pergunta: qual é a medida da diagonal desse quadrilátero? Bom, se é um quadrado de lado 8, fazer aqui a letra C. Quadrado de lado 8, esse lado mede 8, esse lado mede 8. Pergunta: quanto mede a diagonal? Não é um quadrado? Esse ângulo não é reto? Então, a gente pode usar o teorema de Pitágoras. Dizemos que a diagonal é x, né? Vou colocar de outra cor. Dizemos que a diagonal aqui é x e vamos usar Pitágoras. X ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Como 8 ao quadrado é 64, então x ao quadrado vai ser 64 mais 64, que é, vou puxar para cá, tá, meu povo? X ao quadrado vai ser 128. Como não existe raiz quadrada de 128, a gente pode, no máximo, simplificar essa raiz e dizer, portanto, que x é igual a 8 raiz de 2, tá? E a gente concluiu, portanto, a correção da nossa atividade. Espero que vocês tenham entendido, mesmo com os meus hieróglifos aí dessa lousa digital, mas acredito que deu para entender, porque tudo que eu fui escrevendo eu fui falando também, tá bom? Um abraço, espero que vocês tenham compreendido. Esse é um assunto muito importante, principalmente para o Enem. Sugiro que vocês assistam o vídeo que eu postei o link hoje, sobre algumas outras situações que envolvem, né, a área de figuras planas, e a gente se encontra na próxima aula. Um abraço, tchau, tchau.